Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Gui de Areia, eu fui convidado pela Mostra Piranhão, que acontece em Teresina nos dias de janeiro, de dia 11 ao dia 14, está acontecendo agora. E eu fui convidado para conversar com dois realizadores que estão com filmes que vão passar na sexta-feira, no dia da sexta-feira, que é o José Quaresma, que é diretor do filme A Morte da Mímica, um curta, e o Dalson Carvalho, que é diretor, produção, não é isso? Do curta Gorete Canivete. Eu quero desejar que todo mundo seja bem-vindo aqui e vou falar um pouco dos parceiros. A gente quer agradecer aos parceiros que estão tornando possível a realização dessa mostra, que é o Luxor Soft Hotel, na pessoa do Ítalo Viana, ao Projeto Paradiso, que nos apoia com a ação Paradiso Multiplica, a Cardume, que é uma plataforma de streaming brasileira que valoriza o cinema nacional e curta-metragem, a ASAC, Associação de Amigos da Arte e Cultura do Piauí, e também todos os nossos apoiadores, especialmente o Instituto Ubiqua, no JOC, o Núcleo de Pesquisa de Jornalismo e Comunicação, a Secretaria de Cultura do Piauí, e isso é uma realização do Lab Cine Filmes. Eu queria pedir que vocês se apresentassem. José Quaresma, pode começar? Posso sim. Muito boa tarde. Fala, Dalson, tudo bem? Pois é. É um prazer estar participando da mostra, da primeira mostra Piranhão. Fiquei muito feliz quando o nosso filme foi selecionado, porque eu acho que é um movimento interessante, né, de integração, de conexão entre os produtores, entre as produções cinematográficas do Piauí e do Maranhão, esse estado irmão, né? Eu digo irmão porque Teresina é muito conectada ao Maranhão pela cidade de Timon, então a gente convive muito sempre com o Maranhão aqui no nosso dia a dia. E eu trabalho com audiovisual já tem 12 anos, agora vai para 13 anos. Comecei em 2010, entrei pela publicidade. Boa tarde, Rivanildo, que entrou agora aqui no nosso papo. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Dalson, olá, tudo bom? Olá. Então, Tudo bem, Wesley, né? Não, eu sou o Gui de Areia. Gui de Areia. Tudo bem, prazer. Então, eu entrei no audiovisual pela publicidade, fazendo produção, e depois comecei a estudar. Eu estudei edição, depois estudei direção de fotografia, colorização, roteiro. Sigo estudando porque a gente aprende todo dia e é uma coisa que eu adoro, é aprender, né? Continuar aprendendo, e a gente aprende observando, aprende fazendo, aprende ensinando. De lá para cá, já pude ministrar algumas oficinas já do que eu consigo fazer, do que eu já faço, né, como profissão. E este filme, este curta, foi o último curta que eu realizei como diretor. Na verdade, eu não tenho tantos curtas assim, eu acho que tenho mais 2 que eu assino a direção. Mas esse eu considero um curta bem especial porque ele foi feito com recurso, foi um curta contemplado em edital de cultura, edital emergencial, né, de apoio a projetos culturais da Aldir Blanc, né, durante a pandemia. Então, foi muito bom poder realizar um filme, podendo ter outros profissionais também trabalhando, cuidando do som, fazendo o cinema minimamente como tem que ser, né, com as funções ali acontecendo coletivamente. E o roteiro é do Igor Medeiros, que também está atuando, né? O Igor é um parceiro já do cinema, já tem bastante tempo. A gente já fez vários trabalhos juntos, em funções diferentes, e ele é um cara muito talentoso no roteiro, né? Um ótimo ator, e ajudou bastante nessa coisa da preparação do elenco desse filme. A gente contou ainda com as atuações da Nayara Nayara Fabrícia, do Jimmy Charles e do Lucas Abá. E foi muito interessante ver a construção das personagens. Nos ensaios eu pude ver como
o Igor conduziu bem, né, a preparação do elenco ali. E sobre o roteiro, é um roteiro baseado, perdão, porque eu não anotei aqui uma displicência da minha parte, mas é um roteiro adaptado de uma peça que o próprio Igor ensinou quando ele esteve em Londres estudando atuação, né? E foi uma adaptação muito considerando o que havia na peça, porém, dentro dessa liberdade de adaptação, a gente trouxe elementos cinematográficos, né? Maneiras de contar, considerando o enquadramento, considerando, né, a escolha do que mostrar e como mostrar, né? E aí eu acho que a gente pôde brincar com algumas coisas que certamente não foram possíveis na peça ali no teatro, né? No palco do teatro, no tablado. E houve tem uma pequena alteração, né? Um acréscimo, uma contribuição, eu vou chamar assim, porque eu entendo que o filme ganhou um pontinho em relação à história que fazia parte da peça, né? Ela se estendeu um pouquinho mais na cena final. E uma decisão que eu tive como diretor e colaborador do roteiro foi enquanto a gente continua contando a história, a gente já apresenta os créditos. Como o filme é um filme curtinho, né? Eu vi que isso era possível. Então a gente mais ou menos chega no clímax do filme, segue contando um pouquinho mais da história, enquanto a gente mostra os créditos, e vem com uma cena que num longa seria uma cena pós-crédito, mas como é um curta, então para mim tudo é filme, tá tudo valendo. A gente achou uma maneira de contar o filme, colocar os créditos e ainda terminar com uma cena de impacto. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado, a gente conseguiu realizar bem. Estou curioso para ver os amigos assistindo lá e a gente poder conversar depois, hoje à noite, lá no Piranhão. Sim. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigado por essa apresentação. Agora, o Dalson e o Rivanildo, que entrou agora na sala, também vai se apresentar. E aí eu tenho questões sobre o teu filme que eu quero perguntar, mas aí vamos primeiro para a apresentação dos realizadores do segundo curta, que é o Gorete Canivete. Quem quer começar, Rivanildo ou Dalson? Só para dizer, Quaresma, o Igor tem nos ajudado bastante, né, nessa fase de aprendizagem sobre roteiro. Ele realmente é muito, muito bom. E que bom que ele está junto do projeto, né, com você. Sim, sim. Não, o Igor é um cara muito especial e muito generoso. Então, que bom. Fico feliz dele estar contribuindo também com seu filme. É o cinema do Piranhão, né, gente? Pode começar, Dal, se você chegou primeiro. Então, turma, vamos lá. Eu sou o Dalson Carvalho, também sou cineasta, filmes, trabalho com publicidade. Recebi a chamada aí do Rivanildo para a gente contar uma história, um curta-metragem. É um personagem interessantíssimo. Quando ele mostrou para mim a primeira vez, eu falei, amigo, aí tem uma história, aí dá para a gente poder contar um curta, e é uma história que merece ser vista, merece ser conhecida pela maioria das pessoas, porque é uma história muito forte de superação, é uma personagem muito interessante, que aí eu vou deixar que o próprio diretor do filme, Rivanildo, que agora entrou aqui na reunião, que ele possa apresentar para a gente essa personagem tão interessante que é a da Gorete, lá do Mercado do Mafuá. Vai lá, Riva. Gente, só para começar, o desafio era justamente fazer um roteiro interessante. Então, como é documentário, a gente decidiu fazer uma narrativa criativa, né, onde a gente pudesse dialogar com a personagem no contexto do trabalho dela, que é o Mafuá. E durante a questão do roteiro foi mudando bastante, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Gorete ela é muito marginalizada, desconfiada. Pra você ter ideia, ela não tem celular, então você não tem como falar com ela, ou você vai ou manda recado. Então teve algumas dificuldades que a gente teve que driblar. Por exemplo, a gente queria fazer a festa do aniversário na casa dela, e teve uma situação de um sobrinho que chegou e ele é um pouco vulnerável, aí não podíamos filmar porque ele não dialoga bem com pessoas. Aí mudou todo o roteiro, porque ele começava com a festa do aniversário. Então, já no dia da gravação, assim, teve algumas coisas que poderíamos ter desistido, né, Dalcio? Mas a gente, não, essa história ela precisa ser contada e a gente vai tentar humanizar ainda mais a personagem. Ela vive no meio onde ela tem esse conflito do ele e ela,
Vocês vão ver no curta, na mesma frase, a pessoa fala a Gorete ou Gregório, né, que é o que fica lá normalmente trabalhando no mercado. Então, a ideia era colocar a personagem, preparar a personagem no mercado e interagir com eles, e mostrá-la na percepção das pessoas, como ela é vista, por quem trabalha e quem convive com ela. A gente teve algumas dificuldades, viu, Quaresma, porque a gente queria botar mais pessoas, né, da diversidade, do meio LGBT que ia mais, né, os colegas dela, e nenhuma pessoa a gente conseguiu pegar o depoimento, elas ficaram um pouco arredias, enfim. Com todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer ainda um curta que retrata o lado da superação, né, da verdureira, que tem o negóciozinho dela lá, que passa o dia trabalhando e que à noite sai nos bares da Zona Norte comercializando verduras. Então, a gente tentou mostrar assim, a personagem sem desconstruir, sem marginalizá-la ainda mais do que ela é vista, né, de como ela é vista. Então, acho que está bem humanizado, está bem interessante, a gente tem todas as nuances, tanto que a gente usou a música do Benício, ele nos autorizou, né, o Esmalte Velho, para dar aquele tom de final feliz, de alegria e de superação que ela transmite. E o diálogo dela, as falas dela, né, dizem muito, inclusive quando não dizem nada. Por exemplo, ela diz, eu estou aqui no mercado do Mafuá, que é o mercado mais chique de Teresina. Eu acho, mas eu sou feliz. Olha isso, mas eu sou feliz. Ou seja, ela diz tudo com uma palavra, então a gente não quis pegar muito pesado no lado que talvez não fosse interessante mostrar, né, da pessoa que é marginalizada, que vive em situação vulnerável. Vocês vão perceber pelos movimentos dela, pelos tiques dela, né, Dalson? Durante toda a entrevista, ela fica assim, se movimentando, impaciente. Então, são coisas que a gente vai poder conferir. E eu espero que ela esteja lá, porque ninguém conseguiu falar com a Gorete. Ficou chateada, queria um vestido. Eu digo, Gorete, não tem como dar esse vestido, vamos deixar para outro momento, porque aí sim você vai ser a estrela, vai poder falar. Eu não sei como é que vai ser hoje, né? Mas, enfim, eu acho que vai ser casa cheia, viu, Quaresma? A gente merece, né? Não, gente, então, eu é acho isso. que... Essa é a história. Eu comecei no roteiro antes do que eu imaginava, né? Porque eu digo, agora eu estou fazendo curso de roteiro, fui na IC, fiz curso na Barco, fiz vários cursos durante a pandemia, intensifiquei bastante, fiz muita produção mesmo, de curta documental, de curta de ficção, tem muita coisa aí para ser gravada no futuro. Aí eu fui pensar, gente, eu fiz o documentário da Elvira Raulino em 2007, e a orientadora foi a Dácia Biapina, que é a homenageada da Mostra Piranhão. Então, eu digo, então já tem um crédito, a gente já sabe como conduzir, mesmo que é uma história muito bonita da Elvira como personagem da comunicação do Piauí. A gente perdeu esse material, ele reapareceu, hoje ele está no YouTube, tem mais de 2.000 visualizações, então é algo que merece ser visto. E eu digo, gente, eu fui treinado pela Dácia, ela foi a orientadora do meu documentário, então eu tenho autenticidade, né? Eu tenho conhecimento para dar vida a isso. E foi mudando, adaptando, aprendi muito com o Dal sobre o processo de finalização, de montagem. A gente se ajudou bastante. O filme é mais dele do que meu mesmo. Ele é o diretor de cena, né? Eu dirigi a personagem porque eu sabia tudo dela. Fiz 2 entrevistas antes, então a gente tinha o desenho de cena. Ela vai falar sobre isso neste momento. Essas perguntas que a gente vai fazer. Mas documentário foge um pouco, né, do controle. É diferente de ficção, que você já sabe que é aquilo. Então, fugiu das nossas mãos, mas a gente ganhou um material maravilhoso, como cenas que surgiram durante a gravação. A gente não esperava, de repente, chega um picolézeiro cantando para Gorete no mercado. Eu digo, por favor, vamos filmar isso. E ficou uma das partes mais lindas, né, que vocês vão poder ver hoje. Então é isso. Para mim, uma coisa que é bem interessante no filme da Gorete é que, tipo assim, a gente consegue se ver, sabe, lá, que a gente que é daqui de Teresina, que conhece o mercado. Quando a gente vê no curta, numa tela, a Gorete, que é uma personalidade, né, da cidade, que a gente encontra ela na noite vendendo as verduras dela, é muito bonito se ver e a Mostra Piranhão poder existir agora para receber esses filmes que são feitos aqui nesse território piranhense, não é isso?
Para mim tem muito disso, de se reconhecer, sabe? De Nesse se ver, né? De se filme. valorizar. Eu acho que isso A é gente vê importante. nossa cidade, a beleza, é o mercado. Aquele mercado é realmente lindo, tá lá todo dia vivo e vocês capturaram ali uma parte, sabe? E uma pessoa que é importante naquele lugar, E que assim, faz o toda a objetivo diferença. meu é me inserir mesmo nesse contexto, porque eu amo cinema, eu gosto mesmo, então a gente precisa de créditos. Aí eu tinha a ideia de, Dalson, vamos bancar esse projeto, vamos fazer a gente mesmo, e conseguimos, um amigo ajudou, deu 300, outro deu 500, viu, Quaresma? Outro deu R$ 1.000, e a gente conseguiu se pagar, não pagar o que seria o custo real de uma produção como essa. Assim, a gente conseguiu bancar esse sonho que é um projeto. Então, é um filme para termos créditos para o futuro e dizer, não, é o primeiro documentário profissional do Rivanildo, mas ele já fez o da Elvira Raulino em 2007, ele teve essa formação, esse acompanhamento da Darcy Biapina, né, naquele filme, e hoje ele retoma isso de uma outra forma. E a gente já está cheio de ideias, inclusive, para abril, né, Dácio? Nem Dácio, a gente ir ao interior e gravar um outro curta, enfim, é isso mesmo. A gente está começando e é um prazer mostrar esses personagens da cidade, principalmente que têm histórias que ficam desconhecidas. Você conhece a Gorete louca, né? Assim, marginalizada mesmo, mas a gente quer mostrar a figura humana dela, o que tem por trás, o que a inspira, o que motiva, como é que ela se vê, como é que ela vê a forma como as pessoas a veem. Então, esse era o objetivo. Ela é o quê? Ela é gay? Ela é travesti? Ela é trans? O importante é que ela diga. Então, a gente fez essas perguntas. Como é que você se vê? E o que você é? Entende? Ela diz, não, eu sou gay mesmo. Eu só monto mulher, né, durante as festas e tal. Eu digo, como é que vai ser esse negócio de montarmos a Gorete e mostrá-la, né, de fato, para as pessoas com quem ela convive? Aí o resultado a gente vai ver hoje. E o Dalcio pode falar mais da produção. Eu estou muito feliz em relação à mostra, porque a gente sabe que esse é um dos momentos mais importantes também da produção do filme, né? Você faz o filme para mostrar para as pessoas. E aí essa possibilidade de mostrar para as pessoas que estão indo lá, saber que a Mostra Piranhão são filmes daqui, são filmes feitos aqui no Maranhão também. Então essa identificação com o público já chega lá sabendo que eles vão ver esse tipo de filme. Então, sabe, quando não tem aquela surpresa do público, que ele vai esperando um outro tipo de coisa. Não, as pessoas que estão lá, elas estão indo para ver esses filmes, elas sabem que são filmes feitos no Piauí, filmes feitos no Maranhão. Então eu achei uma mostra muito bacana, muito específica para a gente poder exibir o nosso filme. Tá estreando o filme lá. Era uma informação que eu acho que ninguém nem sabia, mas é a primeira vez que a gente está mostrando o filme em público. Então, que bom que está sendo na mostra para um público que quer ver esses filmes. E é um momento muito bacana do processo todo de filmagem, que é aquele momento, não é o momento final, mas é um dos momentos mais importantes, onde a gente sente a retroalimentação desse processo todo, né? A gente vê a reação do público, mostra para as pessoas, vê o sorriso de todo mundo, recebe as críticas, os elogios, e aquilo vira um combustível para a gente continuar produzindo. É sempre mais complicado você fazer o primeiro, mas depois que você faz o primeiro, que você perde ali um pouco aquele medo, perde um pouco ali aquela timidez, que exibe para as pessoas e recebe esse carinho delas de volta, aí você não para mais. Agora é só continuar, hein, Riva? Não é, Quaresma? É só a gente continuar produzindo os nossos filmes aqui também. E a gente tem vários projetos, né, de ficção, mas por enquanto a parte de direção vai ficar com vocês, viu? Quaresma, Igor, o Dalson. A parte de documentário eu me garanto que eu sou um bom entrevistador, né? São mais de 20 anos de experiência, mas no futuro eu também quero entrar sim, mas eu quero fazer cursos, mas por enquanto eu tenho aprendido bastante a roteiro mesmo. São áreas, né, que dialogam com o audiovisual, tenho feito vários cursos, né? De outras competências, mas nada na área de direção. A direção foi o Dalson que me pôs e eu entrei junto com ele. Direção, por enquanto, ainda não, mas sim, você vai dirigir, pode ter certeza. Já está no processo, né? A gente está aprendendo fazendo aqui também, né? A gente busca inclusive conhecimento o Igor fora. é um grande incentivador, né, Quaresma, junto com a Fafá. Ele disse, não, que a gente tem um filme para ser feito em Barra Grande. Eu acho que lá para maio, aí ele disse, não, a gente chama o Quaresma, e eu faço, você faz, um dirige uma cena, outro dirige outra. Enfim, são processos, né, que a gente tem que aprender e somar mesmo. É o nome do Piauí. Quanto mais gente aparecer, o primeiro que se projetar em nível nacional, abre oportunidade para outros. Por exemplo, a mostra, maravilhosa, a ideia é muito boa, e a gente tem uma ideia de uma mostra nacional também. Eu já estava dialogando com a Fafá,
a Bárbara, que você conhece, né, Quaresma? Sim. Vai ter uma mostra mais de formatação de plateia, de qualificação de profissionais, e eu acredito que ela aconteça no final de abril e início de maio, então a gente já vai conversando com o pessoal de São Paulo, que quer fazer, a Raquel da Mostra Tiradentes, então é muita gente para ver se faz um network, né, se possibilita que o Piauí se projete. Vamos exibir filme internacional? Ok, que a mostra é mundial, mas vamos abrir um espaço para um longa, 2 longas locais, um curta, ou 2, ou 3, né? Então, a ideia, a gente vai precisar somar forças, viu, meninas? Sim. Porque é o Piauí que precisa disso. Então, a ideia é isso, é nos inserirmos no contexto nacional a partir de projetos como esse. É muito legal ver o Piranhão projetando os nossos filmes no Maranhão e vice-versa. E assim que a gente começa, todo mundo. Já é o início de uma rede, né? Isso. A gente tem outra... E o cinema do Maranhão já está presente há muito tempo, né? O festival deles, eu não lembro o nome, mas tem 45 anos já. Aconteceu recentemente, né? O ano passado. Então, eles já fazem um festival há 45 anos. A gente não tinha nada ainda como que vocês fizeram, né? Então, é para ficar. Na verdade, a gente tem 2 mostras que têm uma relevância, né? Mas não nesse formato de integração, né? De 2 cenários, como é o Piranhão, Piauí e Maranhão. A Parada de Cinema, que é a Tássia que faz, a Tássia. Sim, mais e também tem a mostra dos Sertões, Cinema dos Sertões, lá em Floriano, né? Feita em Floriano acontece, né? Eu acho que não aconteceu na pandemia, né, Quaresma? Acho que aconteceu, inclusive, esse ano passado teve, presencialmente eu não consegui ir, estava aqui em outra produção, e a gente exibiu um curta sobre a Fátima Campos. Eu digo a gente, eu e o Igor, por assim dizer. Eu tô louco pra ver o filme, sabia? O Igor tá fazendo mistério desse filme. Então, nós dirigimos esse curta e foi exibido e ganhou o prêmio de melhor roteiro lá, para você ver como menina é danada. Posso te dizer uma coisa? O filme tá ótimo. Valeu. Você fez, né, com ele, a montagem. Sim. Eu queria só complementar aqui uma informação que eu comecei falando e não falei. O filme A Morte da Mímica é baseado na peça The Death of a Mime, do Kieran Lynn, que é um britânico que é conhecido do Igor, né? Eu acho que eles fizeram essa peça juntos lá, ensinaram, montaram a peça juntos lá. Então só precisava deixar essa informação aqui. Mas fazer curta é uma delícia, né, gente? Eu amo, assim, tá sendo muito legal. Pra você ter ideia, Quaresma, agora nesse período de férias, lá em São Paulo, eu voltei com 5 sinopses. Eu digo, vamos ver se a gente dá conta, né, Dalcio? Projetos são muitos. Vou passar para a Bárbara, para o Augusto, para quem quiser. Eu quero boa. junto. Não, e a gente está num momento muito bacana, assim, tecnologicamente, né? Já foi muito difícil fazer filme, já foi muito mais difícil exibir filmes, distribuir filmes. Então, a gente está num momento muito bacana para se comunicar, graças aí aos recursos tecnológicos, graças à internet. A gente está avançando aí tecnologicamente para a Web 3, onde vai ficar as novas formas de comunicação, vão interagir muito mais com a gente, com o público, com os criadores de conteúdo, com as pessoas que assistem. Então, acho que o grande gargalo vai ser realmente as histórias, hein, Rivanildo? Então, que bom que tem várias sinopses, porque tecnologia, pessoas querendo fazer e como a gente entregar esse conteúdo para as pessoas, a gente está vendo esse cenário se formando. Aí agora eu acho que a gente realmente investir nas histórias. E histórias nossas, né? Histórias ampliando, né, a importância disso, eu convidei o meu professor, viu, Quaresma, da IC, Opa! Que já teve curtas premiados, exibido em Festival de Cannes, o filme dele. E aí ele quer vir ministrar o curso de roteiro aqui, viu, dentro da mostra. Maravilha, já quero participar. Detalhe, ele revisa o texto, devolve, então já é uma forma de preparar o mercado para a lei, né? O Paulo Gustavo, que vem aí, então... Exato, era o que eu ia complementar. São 15 alunos, eu não sei como é que vai ser isso, viu? Só são 15. No tapa, vai ser no tapa, a gente vai para a rua. Aí eu conversei hoje, sabe, com o Rafael Montes, ele também se dispõe, se ele tiver agenda, para ministrar uma oficina. Então, a ideia da nossa mostra é essa, qualificação, mas também formatação de plateia. Estou usando até o espaço de vocês, porque a gente precisa desse apoio, né? Então, eu quero todo mundo junto, eu vou ajudar vocês em tudo que vocês precisarem e ajudem a gente também, e acho que é importante esse intercâmbio, essa força. Complementando o que o Dalcio estava falando, o momento também é muito favorável, este ano especialmente, porque a gente vai ter muito recurso para a cultura e para o audiovisual por meio da Lei Paulo Gustavo. Então, assim... É focado no áudio, né?
O Piranhão pode se viabilizar na sua segunda edição. Os nossos filmes, os realizadores, todos vão ter uma boa oportunidade de poder realizar seus filmes curtas, realizar cursos, né, realizar mais formação. O cinema no Piauí precisa estar constantemente formando novos profissionais, que a gente sabe que o cinema é uma arte coletiva, então tem que sair formando. Nem todo mundo, acho que a gente tem que, aos poucos, ir abrindo mais possibilidades e atrair as pessoas que, de repente, não se identificam como roteirista ou diretor ou editor. Assim, cara, tu sabia que dá para ter muito trabalho fazendo a parte de elétrica? Vamos estudar. Ah, você sabia que dá para fazer a direção de arte? Vamos estudar, olha aqui, né? Então, assim, o cinema ele tem isso de possibilitar que muita gente trabalhe no filme, por menor que ele seja, sempre dá trabalho para muita gente, dá emprego, né? Dá renda. E move dinheiro, é isso, renda. É uma obra coletiva mesmo, né? Onde precisa... Exato. Cada um, é por isso que se questiona, o filme é de quem, né? É do diretor, do roteirista, do montador, né, Quaresma? Cada um tem o seu pedacinho nele. Da produtora legalmente, né? A produtora é o dono, Sim. né? O glamour fica para o produtor, o diretor, o roteirista, só se tiver um prêmio para o roteiro, para ele aparecer. Acho que o editor, né, você já é da Abra, né, Quaresma? Você já é da Abra, né? Não, ainda não. Mas esse ano eu devo entrar. Importantíssimo, sabe? Ter um espaço do Nordeste no meio. Inclusive, foi eleita agora a nova diretoria. É importante a gente tentarmos também entrar. Claro, ocupar os espaços. Exato. E é isso. O Gorete é o nosso primeiro desafio, né? Conjunto do Dalcio. Na verdade, a gente teve uma experimentação antes. Tinha um concurso do TikTok. Nem deu tempo de colocar o filme. Só que o formato era de celular. Eu digo, Dalcio, vamos ali fazer um filme? E a gente foi no mercado e fizemos um filme lindo, né? Só que não deu para escrever na mostra, porque ele é no formato de celular, né? Ele é na vertical. E é um filme apresentando o espaço do Cícero. Então, a gente tem esse filme inédito dentro de um outro formato. De repente, já fica até a dica aí para a mostra do ano que vem, abrir, de repente, uma categoria. Para dialogar com as redes de sociais. Vídeos de celular, né? No formato vertical. Já tem isso, acho que é importante. Formato vertical, né? Sim. Que é isso, todo mundo tem acesso, né, a celular. Eu acho que é isso, o Rivanil está falando que ainda não quer se arriscar como diretor, mas a gente, desde sempre, a gente assiste filme, então a gente já tem um conhecimento ali de como que funciona o enquadramento, aprofundando esse conhecimento, mas é sobre fazer também, né? Eu acho que a gente já está fazendo e ter esses espaços, como acho que o Quaresma lembrou bem, que não é só a Mostra Piranhão, né? Já tiveram outras coisas que aconteceram para que a mostra pudesse acontecer. Ter esse lugar desse network, mas esse lugar onde essas criações devem ser vistas, então, são colocadas para ser vistas pelo público, porque é realmente isso, ninguém faz um filme para ficar guardado na gaveta. Eu acho que assim, filmes como o que o Quaresma e o Igor, esses meninos estão fazendo, mostram que o Piauí pode fazer, você entende? Antes a gente tinha a concepção, não, vamos trazer um diretor de fora, ok, traz, mas bota alguém do Piauí também para acompanhar, para assinar junto, porque já tem talentos e é interessante mostrar a visão do piauiense da obra, né? Então, por exemplo, nos nossos curtas e nos projetos que a gente tem para o futuro, a gente quer fazer com o piauiense. Ok, traz um ator de fora, se quer vir para integrar o elenco, é possível, mas é usar mais o nosso talento, o nosso sotaque e projetar espaços para o futuro, né, Quaresma? Acho que você está bem nisso, né? Está focando bastante. Sim, eu acho que essa coisa do... Como é coletivo, eu acho que é sempre bom a gente ter pessoas com mais experiência, sejam elas do Maranhão, do Ceará, de São Paulo, de onde forem, porque você aprende, né? Você troca experiências. Eu acho muito rico, né? Enriquecedor, você ter alguém com mais experiência e poder tirar dúvidas ali, no fazer, né? Então, eu gosto muito dessa coisa das equipes de cinema, porque tem gente do Brasil todo, né? A gente teve a experiência agora com a série Genipapo, aqui pela Frame. Estou falando aqui da Frame, estou aqui agora. Eu tô louco para ver essa série. Onde vê? Só vê lá no dia? Só vai ver, vai ser exibida na TV, né? Porque tem toda... A gente vai aprendendo também sobre distribuição, né, Dalcio? A série... Não, o Alexandre está de parabéns, né? A empresa dele está se projetando bastante em grandes produções. Isso, e aí, assim, a gente vai
tá tão acostumado com o streaming, Netflix, está no Prime, está não sei onde, está no CV+, que a TV Cidade Verde também tem o seu próprio serviço de streaming, né? As pessoas perguntam, mas cadê a série? Já tá no... Não, é porque é o seguinte, cada exibição, cada distribuição tem sua burocracia, seu trâmite, e no exato momento, esta série está sendo exibida somente assim, tipo, ao vivo, como se fosse a programação ao vivo mesmo, e quem quiser assistir vai ter que, naquele dia, parar na frente da televisão e ligar ou no celular e assistir ao vivo na programação. Depois É tem os como a outros série passos. Independências da TV Cultura, né? Todo mundo louco para ver, mas só foi exibida lá na Exato, segunda. exato. E aí faz parte, né? Quer dizer que não vai para não streaming? De forma alguma. Na verdade, são os próximos passos, né? De apresentar para outros serviços que vão possibilitar que mais pessoas possam ver e desse jeito que a gente já está acostumado, ver na hora que pode e na hora que quer, né? Eu quero assistir a série, quero maratonar, né? Aí vai ser possível, mas são as cenas dos próximos episódios, não vou nem chamar de capítulos. É verdade. José Quaresma, eu quero te perguntar uma coisa sobre o filme, porque eu fiquei com essa coisa do nome, sabe? A morte da mímica. O que é a mímica? É essa linguagem por gestos, sabe? É essa coisa onde a gente consegue se comunicar. Mas eu queria saber mais um pouco. Eu dei uma pesquisada, e isso que é baseado nessa peça, sabe? Nessa peça que é de Londres, né? Tu já falou o nome da pessoa que foi É a o diretora. Kieran Lee. Sim. Mas eu queria saber mais por que tu abraçou essa ideia, né? Porque o roteiro é de outra pessoa, mas tu tá como diretor. O Igor me convidou para fazer a direção, porque a gente interage muito bem, assim, de pensar junto a história, de como contar a história, né? Então a gente tem um entrosamento muito bom. E a gente trabalha já em vários outros projetos aqui pela Frame. Esse é um filme que foi realizado pela Frame. E ele me convidou basicamente por esse entrosamento, a gente já tem esses trabalhos conjuntos. E sobre o título, né? Agora eu vou, como a gente está aqui falando entre os realizadores, né? Achei o espaço para falar essas coisas. Quando eu fui lá em Barra Grande, encontrei o Igor. Igor, vamos bem aqui conversar sobre o filme. Vamos lá. O nome do filme é A Morte da Mímica. O clímax do filme, as pessoas vão esperar que seja a morte da mímica. Então, o nome do filme é o spoiler do filme. Aí foi que a gente começou a conversar sobre isso lá atrás, porque, na verdade, no original, o personagem principal, a pessoa o mímico, né, que está dentro de uma caixa imaginária no meio de uma sala de uma casa onde outros mímicos moram também, era um homem. E aqui a gente decidiu trazer para um personagem que seria uma mulher negra. Então, assim, tem outras coisas permeando ali, circulando a história que foi realizada lá em Londres, né? Tem a arma de fogo. A gente tentou dar uma contextualizada, trazer um pouquinho mais para algumas coisas que fazem parte do cotidiano brasileiro. E ao escrever, na verdade, trazer para o gênero feminino, por escolher para que a mímica, né, que vai estar presa na caixa de vidro imaginária, ao escolher para ser uma mulher, né, ficou um duplo sentido no título, porque é a morte daquela mímica ou é a morte da arte de fazer a mímica, né? Onde que é a morte do que é a imaginação para o que é a realidade, o que é, né? Então, o título acabou ganhando essa nova possibilidade de sentido, né? Quando a gente decidiu trazer... Oi? Qual o tempo do filme? Ele tem 12 minutos, é realmente um curtinho, vapt-vupt, assim. Aí achei foi uma decisão interessante que a gente tomou lá atrás, porque já tem algum tempo que a gente faz curtas e a gente viu que essa duração de até 15 minutos era a duração que possibilitava que a gente inscrevesse o filme em muito mais festivais, né? Os principais festivais do Brasil, até 15. Eles consideram... Até no máximo 20, né? Então, até no máximo 20, mas se você deixa até 15, você consegue escrever em Cannes, consegue escrever em outros festivais internacionais, né? Então, sim, assim, é uma coisa importante, porque a gente sabe que o curta, a vida dele é festival e mostras, às vezes um programa de TV que reserva
uma faixa da programação para o curta, mas é festival, então é concentrar nos festivais. Então, tipo, de que adianta eu fazer, de repente, um filme de 40 minutos que não se enquadra como um longa? O média-metragem é um formato que eu não sei para onde é que vai, né? Não tem festivais de média-metragem por aí, né? Conhecidos, a gente conhece festival de curta e festival geral que tem curtas e longas. Então, foi uma decisão que a gente tomou lá atrás de não fazer ele maior do que 15 minutos, para que ele pudesse, de repente, concorrer a mais espaços em festivais pelo Brasil e pelo mundo, né? Aí eu acho que ele deu conta, na verdade, a gente já viu que nos ensaios, a gente ensaiou em tempo real, assim, como a peça, né? Foi interessante, eu tenho até registro disso. Enquanto os meninos ensaiavam a atuação, eu estava ali filmando e ensaiando junto com, discutindo junto com o diretor de fotografia os planos, né? E aí depois a gente, na decupagem, separou para que houvesse mudança da luz, da posição do microfone, tem um monte de outras questões que na peça não entram, mas no audiovisual são fundamentais de você decidir como fazer, como filmar determinada cena, porque tem a posição da captação do som e tem a luz, né? E você às vezes que abrir mão de determinados enquadramentos, porque ali vai ter um equipamento, vai ter a equipe, vai ter a van, sei lá, vai ter mil coisas ali que você não quer que apareça. A luz foi uma coisa que chegou para mim, assim, de ver que tinha uma coisa pensada, um trabalho pensado ali, sabe? A gente realmente é o nível que o Rivene estava falando. O nível, a gente já está no nível mundial, global, que é isso. A gente tem acesso ao equipamento, a gente tem acesso ao conhecimento também, mesmo que talvez empírico, mas estamos aí. Exato. A gente fez agora algumas curtas do Sesc, dentre eles o Sideral, que foi gravado aqui, né, no Rio Grande do Norte. Então, esse eu não vi. Oscar, que pode ser indicado ao Oscar, né? Que massa. Shortlist. Então, eu acho que é importante ver, e o curta-metragem ele tem essa possibilidade de projeção mesmo, do profissional, né? De quem faz. Eu acho que é muito interessante o formato. Eu acho que até mais do que a possibilidade, eu acho que ele chega até a função de ser o exercício cinematográfico, né? De você exercitar uma ideia, né? Colocar em prática e de exercitar o fazer cinematográfico mesmo. E a gente tem vários casos de curtas-metragens que depois viraram longas, né? Foram curtas bem executados, assim, eram histórias boas que despertaram o interesse de outros produtores para fazer dali um longa, né? Fazer uma história maior. E aí eu acho que é sempre um exercício muito bom a gente poder fazer curtas-metragens. O próprio Kleber Mendonça, antes de fazer o Som ao Redor, ele tinha curtas-metragens bem legais, bem bons, assim, bem interessantes, já super inteligentes. E aí, quando o cara vem com o longa, já mete logo um Cannes e aí acabou, se vira um dos maiores cineastas. E às vezes o curta é premiado e vira um longa, inclusive com linguagem diferente. Eu lembro que eu assisti um francês recente, que era Os Miseráveis, que não tem nada a ver com a história clássica do Victor Hugo. Mas ficou bem interessante e a história era outra, ele evoluiu de uma forma que é outra história. Tem licença poética, né? Isso. E recontando histórias, né? Recontando histórias e dando o nosso ponto de vista. Mas, agora assim, eu queria... Como eu venho da literatura, eu acho que é mais difícil o aprendizado, sabe? Porque, como eu escrevia romances, por exemplo, um dos desafios dos meus primeiros cursos na IC foi quebrar isso, matar a história do romance, que era o Macho Fêmea, né, o Macho Fêmea do Sertão, e transformá-lo em um curta-metragem. É o que eu fiz. Fiz o curta a partir de uma ideia, né, da saída do personagem do interior para Teresina, encontra o boi, Catirina e tal. E aí, depois, eu isolei a história, viu, parece? Eu digo, não, eu vou exercitar essa história e fazer alguma coisa na pandemia. Eu estava conseguindo produzir nada. E aí transformei num longa, que já era outra história. Né? Partindo da história central do livro, mais livre. Assim. Aí eu digo, não, eu vou... Porque é um aprendizado totalmente diferente. Se eu for ficar preso ao livro, que apesar de ser meu, eu vou ficar muito limitado. Então, eu quero cortar isso. Então, foi baseado no livro, mas... Que é isso, né? São linguagens diferentes. Totalmente diferentes, é isso. O cinema tem as suas artimanhas, né, de como contar a história. A literatura são outras. Às vezes até dá para a gente fazer essa transferência, né? O diálogo sempre acontece.
Mas eu queria perguntar para vocês do filme Gorete Canivete, porque para mim eu acho que eu gosto muito porque ali está mostrando a vivência, sabe? Eu acho que também já tem uma proposição que é o aniversário, a festa de aniversário da Gorete. Mas vocês mostram ali o dia a dia dela, e aí tem essa performance de gênero e como realmente é o Brasil, às vezes, tipo assim, tem muita gente que tem o conhecimento e o contato com as pessoas LGBT, que ia mais, e tem essa facilidade mais, mas lá a gente vê, né, essa dúvida do pronome, é ele, é ela, e aí no final tem um textinho, uma frase, né? Eu gosto bem daquilo, sabe? Porque me faz pensar sobre essa performance de gênero, sabe? Que é performado mesmo, tipo, é uma figura feminina, é uma figura masculina, como que você trata, mas como que isso está sendo tratado pelas pessoas comuns, assim, do dia a dia, das pessoas que vivem no mercado, das Eu pessoas acho que que vivem assim, o importante também, né, foi alertar que tem muitas formas de lidar com essas pessoas que são preconceituosas, né? Por exemplo, gravar vídeos, explorar a imagem como chacota. A gente não falou sobre isso, claro. mas é uma realidade, entende? Não era interessante É mostrar, piada, né? justamente. Mas como foi isso para vocês? Porque, não sei, a escolha Olha, também, assim, né? a Gorete, lidar com ela exige uma delicadeza muito grande, né, Dawson? A gente teve algumas situações de conversa, porque é uma pessoa muito sofrida, explorada a vida toda. Ela quer transparecer ao longo da história toda o alto astral, né? Mas você percebe, inclusive, na forma como ela caminha, naquele percurso que ela faz à noite, que o Dawson pega muito bem, que ela tem dificuldade de caminhar já, né? Então, essas questões. Ela trabalha com uma cervejinha do lado todos os dias. Sim. Então, tem as outras vertentes. Então, eu aprendi muito com a formatação de contar a história através do documentário, é que a gente tinha a cena que seria na casa dela do aniversário. Como o sobrinho veio, mudou tudo. E a gente disse, Dalcy, agora o que a gente vai fazer? Porque queria uma festa. Sim. Entende? Tanto que teve duas festas. Teve a festa que foi filmada e teve a festa dela depois com os colegas, porque a gente não ia ficar lá naquele ambiente, não é, do mercado à noite, 8 horas, 9 horas. Tem essas exposições que a gente vê que já é não possível mais em Teresina, né? Então foi muito delicado até a gente aprender a conviver com ela e explorar também o interesse dela nessa projeção, né? Era mostrar para ela, ó, é importante para você essa voz, né? Para mostrar o lado positivo de tudo isso. Quem é a Gorete, como ela pensa, como é que é isso. E até dar um certo glamour também para a vida dessas pessoas, né? Que são, nos bastidores, tem aquelas cenas que a gente sabe que acontecem, né? Então, não, você vai aparecer como uma estrela mesmo, que é a Gorete. Que o quê? A Gorete está aposentada, por quê? Porque não teve mais os carnavais de rua, né? Acabaram, que é onde ela se apresentava montada, e as festas juninas passaram para ela também, né? Ela não se monta mais para as festas juninas. A gente teve dificuldade, porque como a gente vem da TV, a gente queria ter mais imagens que ajudassem a contar essa história. Então, tinha poucas fotos que nos davam esse suporte, né, Dalson? A gente teve muita dificuldade no acesso a esse material. Então, tem pouca imagem. Eu acho que ficou ótimo assim também, porque senão ficava muito jornalístico e a ideia não era, né? A ideia era contando, né? Aí começa de uma forma, começa de outra. Só não podemos desistir, né, do processo da apresentação dela, daquela frase que é um jargão como ela se apresenta, né? Ali ela diz para todo mundo: sou Gorete Canivete, de manhã verdureira, à tarde cabeleireira, à noite puta e tomadora de marido de mulher alheia, porque é um jargão, é uma marca dela. Então ela se apresenta com aquele bordão para as pessoas, né? Daquela forma mesmo. Então tinha coisas que a gente não podia tirar, mesmo falando, né? Puta, essa coisa toda, mas a gente tentou levar de uma forma positiva, de brincadeira, enfim, para desconstruir
o lado da marginalização, da vulnerabilidade, mostrar que por trás disso, que é esse o objetivo, tem uma pessoa forte, de uma história de resistência, né? Ela está ali todos os dias. Aí tem um amigo que diz, ela diz que é empresária, então ela chega 9, 10, ou seja, tarde para o mercado, né? Ela chega nesse horário, coloca a banquinha. Eu vi algumas cenas que a gente não pode filmar, tipo ela comprando as coisas mais barata no fim da feira, para sair vendendo, entende? Então ela é sobrevivente. Eu acho que tem esse trecho, né, Dals, quando a irmã dela diz, olha, a Gorete, ela pede, ela não rouba. Lembra disso? Eu acho que está no filme, né? Então, diz muito sobre ela. Então, a gente não precisava dizer o que tinha por trás da superação e da pessoa que a gente queria mostrar, do otimismo, da força e da coragem de sair à noite vendendo a verdurinha dela, né? De colocar aquela caixa no ombro e sair percorrendo os bares, né? Então, a gente tinha recursos poucos, né? A gente teve 2 diários, não foi, Dalson? Para fazer, e aí depois teve esse suporte de material de apoio, das fotografias. Enfim, a gente fez um milagre com esse filme, e o importante é que essa mensagem chegue até as pessoas e também nos credencie para outros projetos, né, mais sérios. Eu tenho a ideia de contar mais histórias. Eu acho que o documentário, viu, parece, é interessante porque nos apresenta, assim como a literatura, para a vida real. Quem são as pessoas, né, o sentimento de verdade que elas têm, essa mensagem de otimismo que possa ou denunciar ou exaltar algo, alguma história. Eu acho que tem essa relevância. Então, muita coisa do filme, ele não está no filme, ele está em frases cortadas, quando e como ela diz, mas eu sou feliz, né? Ou ela diz, eu sou escrota mesmo. Ela diz uma frase, ela diz, eu não preciso dizer nada, o que está atrás da Gorete que não está no filme, ela diz. Aí tem uma parte que ela fala, mas eu não tenho amigos, amigo mesmo é a minha mãe, né? Eu acho que ela estava ofendida porque nenhum amigo que a gente tentou quis estar lá na festa de aniversário para dar depoimento. As pessoas que estavam lá são as pessoas que gostam dela de verdade, pessoas que trabalham com ela no mercado, entende? Então, eu acho que é isso. Eu conheci uma história linda que eu acho que espero que dê um otimismo, né? Para quem veja e mostre o interesse de conhecer as pessoas, de dar um bom dia, de acolher. Eu ganhei uma amiga, viu? Sim. Ainda bem que não tem celular para falar comigo toda hora. Mas Oi, o documentário gente. ele abre essa possibilidade realmente de você sai com uma ideia, lá você encontra mais coisas ou outras não dão certo e você volta para casa com um filme que você vai construindo ali na hora de editar e quando termina você ainda continua percebendo coisas que são contadas somente quando o filme está pronto, né? E filme documentário, eu acho que também permite isso, que você termina de assistir, você sai pensando sobre as coisas que foram ditas, sobre as coisas que você viu, né? Sobre o que foi discutido, o que deixou de ser falado e por que que não foi falado, né? Como você falou, o silêncio ele comunica muito. Ele diz muito, né? E eu acho Aquela que o imagem que a documentário TV tem tem que essa, mostrar, né? Por exemplo, na matéria jornalística. Então, que são linguagens, né? São linguagens distintas, né? Então o documentário ele tem todas essas possibilidades. Eu adoro documentário por isso. E não tem uma fórmula de fazer documentário assim. Você pode fazer documentário de múltiplas maneiras, sem fala nenhuma, só com imagens ou, né? Tem zilhões de possibilidades. E que bom que você abraçou essa ideia de contar sobre o filme, né? Da Gorete, contar a história dela um pouquinho, né? é um pouquinho. Eu acho que E ela rende um longa, mas aí a gente teria que deixar ela no provavelmente. hotel só disponível para a gente, né, Dalson? Olha, é um contrato. Mas assim mesmo, né, acho que é importante a valorização da vida, né, da pessoa e do trabalho. Dalson tem que ter uma diária para a Gorete. Vamos aqui segurar ela. Assim, né? Porque tudo é uma Sim, porque compensação. E ela é uma atriz, viu, Quaresma? Ligou, botou o microfone. Olha, ela não foi preciso repetir nada, né, Dalson? Muito solta. E na hora que ela chega no mercado, ela sai cumprimentando todo mundo. E ela é muito massa, ela é muito inteligente, apesar de toda aquela situação que ela vive. É uma personalidade do mercado mesmo, né, gente? Da cidade. Gente,
Eu acho que a gente falou muita coisa importante aqui, que vai ser muito interessante para quem vai ouvir. E eu queria que vocês se despedissem, assim, deixar esses últimos minutos para a gente se despedir, convidar as pessoas para irem. Isso acho que vai ser lançado até sábado, então talvez seja depois da mostra. Quem já vão ter assistido o filme e vão ouvir vocês falando sobre os filmes nessa conversa que a gente teve aqui. Então, esse momento é para a gente se despedir. E agradeço muito vocês. Foi ótimo estar com vocês aqui nessa tarde agora. Tá bom. Então, eu posso falar? Vai logo, você chegou primeiro. Queria agradecer mais uma vez o espaço, né? Dar os parabéns pela iniciativa, que realmente é muito importante que a gente tenha mais espaços para poder mostrar o cinema piauiense, mostrar o cinema dos realizadores, né, do estado do Piauí, e que massa que está sendo nessa integração com o Maranhão, né? Que bom vai ser assistir os filmes do Maranhão aqui e mostrar nossos filmes lá simultaneamente. Está muito legal esse formato. E convidar as pessoas que acompanhem o Piranhão e acompanhem todas as mostras que forem realizadas aqui na cidade e Piauí afora, e onde as pessoas tiverem chance, porque o cinema ele é feito disso, né? É a outra parte de um filme pronto. A plateia, a gente precisa mostrar os filmes, os filmes precisam ser vistos. Filme salvo somente na nuvem não serve para muita coisa. Eu não vou mais nem dizer filme salvo na gaveta, guardado na gaveta, porque agora é tudo assim. Então, convidar as pessoas que continuem assistindo, que se tiverem oportunidade de assistir online, eu acho que vai ficar no YouTube do festival, não é isso, Gui? O seu microfone não tá conectado. Eu acho que ele está no horário do filme, né? Não, eu não tenho essa informação. Tá eu acho que ele está sendo exibido online no horário do filme, eu acho. Certo. De qualquer maneira, acompanhem sempre que tiver mostras, porque é sempre o trabalho de muita gente que está ali envolvido e é importante para quem fez e é importante para quem vai assistir também, podem ter certeza. Muito obrigado pelo espaço. Deixa eu me despedir aqui então também. Então, turma, um prazer estar aqui com vocês, trocar essa ideia, rever os amigos, né, Quaresma? Só nesses momentos aí que a gente consegue trocar essas ideias, é muito bom ter esses espaços para isso. E para você que está ouvindo aí a gente, é um momento muito bom, eu reforço que a gente está num momento muito bom tecnologicamente. O mais importante é você buscar comunicar os seus sentimentos, comunicar suas ideias, e não ter medo de comunicar suas ideias, mostrar ela para as pessoas, principalmente se essa ideia ela tá dentro de você, se isso se conecta com você de alguma forma, com os teus sentimentos, coloque isso para fora. A gente tem hoje telefones que filmam, a gente tem plataformas para distribuir esses vídeos, essas imagens. Então, se comunique e aproveite esse momento. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um outro lado meu, né? É uma vocação também. Eu acho que tudo na vida da gente é um propósito. Então, eu quero ser ouvido e trazer voz para essas histórias. Eu acho que toda obra minha eu faço aquela pergunta clássica, sabe, Quaresma? Por que essa história precisa ser contada? Então, eu estou incluindo muito dentro dos próximos projetos. A gente começa com a Gorete, que é essa pessoa de diversidade múltipla, né? A gente não sabe se é gay, se é travesti, o importante é como ela se vê. Mas eu já tenho uma outra obra que será voltada para uma atriz trans ou travesti, e também tenho obras com idosos, né? São formas de dialogar e de mostrar um pouco da nossa originalidade. Para fugir um pouco do regional, eu até tentei fazer uma história em São Paulo, viu, Quaresma? Toda no contexto de lá, eu digo, não, mas eu sou do Nordeste, é importante eu contar as minhas histórias, eu só precisava mostrar que eu era capaz. E aí também fiz esse curta, né, que é um outro momento, eu acho que ele vai ser feito. Mas é isso, vai falar da oportunidade importante de nos valorizarmos, de nos vermos e de nos defendermos, sobretudo, né? Porque o Piauí ainda tem poucos recursos, são coisas que são muito disputadas, a gente precisa fazer da nossa forma, com pouco recurso, acho que a gente tem que ir além de desejar mais, e de querer mais, e de lutar e se unir. É por isso que eu falo da importância dos roteiristas se juntarem à Abra também, né? Eu já estou em processo, tentando ver isso, porque para a gente dialogar com outros profissionais e junto nos defendermos. O audiovisual ele nos possibilita esse aprendizado constante. Aprendi muito com você, viu, Dalson? Durante todo o processo do filme, todos os pitacos, né? Todos os palpites, todas as discussões que
nos possibilitam mostrar o Gorete hoje. Então, é só para dizer mesmo meu obrigado, e eu acho que a gente vai ouvir e ver muitas histórias ainda pela frente, tá bom? Pois obrigado, gente. Fique ligado nas redes sociais do Festival da Mostra Piranhão.